Deputado Jaime Martins, advogado, engenheiro e empresário, filiado ao PR de Minas Gerais desde 2007. O deputado está em seu 5º mandato na Câmara Federal. Preocupado com a forma arbitrária que o Poder Executivo trata o orçamento, votado e aprovado no Congresso Nacional, o deputado propõe que a lei orçamentária deixe de ser apenas autorizativa e passe a ser impositiva. Para o deputado Jaime Martins, é preciso que o orçamento deixe de ser uma peça de ficção e um mecanismo de barganha do Executivo e passe a ser uma lei que cumpra o que os parlamentares de fato determinam para sua execução. Mas será que os partidos que almejam um dia estar à frente do Poder Executivo vão apoiar o fim desta moeda de troca? Eis a questão. Deputado, em 25 anos da Constituinte de 88, vários partidos se alternaram à frente do Poder Executivo. Mas esta prática, sempre condenada por quem é oposição ao governo do momento, nunca foi alterada. Por que o senhor acha possível aprovar o seu projeto agora? Olha, eu acho que minimamente temos que discuti-lo. Não sei se será aprovado nos termos em que foi proposto, porque foi proposto num outro ambiente político, em 2003, né? Portanto, há 10 anos atrás. Em 2006, nós tivemos uma PEC semelhante, não é? Tratando do mesmo tema, aprovado pelo Senado. Eu até fiz parte dessa comissão, é proposta do senador ACM, que veio para a Câmara e está aí sendo discutida. Nesse momento, existe um apelo político aqui na Casa de que esse assunto seja retomado. Até mesmo um certo compromisso de campanha do nosso presidente da Câmara, no sentido de trazer esse tema à discussão. Então, foi feito, nas últimas semanas, um apelo ao presidente da Comissão de Justiça para que ele aprove, coloque na pauta para aprovar a constitucionalidade destas emendas, que na verdade são 16 propostas de emenda à Constituição, e pretende-se, na sequência, fazer uma comissão especial, reunindo esse grupo de emendas e reunindo especialistas da Câmara, para fazer certamente audiências públicas, ouvir o governo, ouvir os governadores, ouvir os prefeitos municipais, as suas representatividades, ouvir a sociedade organizada, para tentar produzir um texto de lei que possa dar transparência à execução orçamentária, trazer justiça e eventualmente eliminar aquilo que se considera uma barganha, uma moeda de troca para apoio do Executivo no Congresso, que são a liberação das emendas individuais. Emendas individuais ou emendas de bancada, não é? São sempre vistas como moeda de troca. Eu acho que nós precisamos esclarecer a opinião pública com essa discussão ampla, com essas audiências públicas, no sentido de que essas emendas, na verdade, são previsões legais e são feitas em cima de programas existentes do governo e que visam, sobretudo, atender os pequenos municípios, né, que certamente o Poder Executivo aqui dos gabinetes palacianos não consegue alcançar e que a atividade parlamentar, com cerca de 800 parlamentares, né, 513 deputados, 81 senadores, vários suplentes que assumem no decorrer do mandato, podem certamente conhecer um pouco mais a realidade regional de cada município, de cada região, de cada estado e propiciar dentro dos programas do governo recurso para atender demandas sociais importantes. Então, eu acho que é o momento oportuno para se reabrir a discussão dentro de um novo ambiente político, né? E acho que isso é oportuno e acho que isso vai ocorrer naturalmente com polêmica, com opiniões divergentes, mas o parlamento é exatamente esse espaço, é o espaço da divergência, da discussão e do entendimento e da luz através do debate. Espero que a gente possa discutir isso com bastante tranquilidade. O Eis a Questão trouxe alguns convidados para discutir a proposta do deputado Jaime Martins. A primeira pergunta é de Adolfo Saxida, doutor em Economia da Universidade de Brasília e pós-doutor pela Universidade do Alabama. Atualmente é pesquisador da Diretoria de Macroeconomia do IPEA. Deputado, quando nós olhamos para o orçamento hoje, uma parte significativa dele já é mandatória. Salários, previdência, saúde, educação. Ou seja, a parte realmente flexível é menos de 10% do orçamento. Então a minha dúvida é, será que sua lei ela não torna muito rígido o orçamento? Será que não seria superior, ao invés de tornar o orçamento mandatório, o Congresso legislar sobre restos a pagar? Ou seja, vamos colocar leis para que o governo não tente empurrar tanto restos a pagar para o ano seguinte.
Será que essa não é uma solução superior? Olha, eu acho que essa discussão dos restos a pagar também é uma discussão importante e deve, inclusive, ser incluída no bojo dessa discussão do orçamento impositivo. De fato, existem restos a pagar que ficam aqui 10 anos, né? O atual governo Dilma tem imposto uma certa restrição em relação a isso. Tem cancelado aqueles restos a pagar que ficam a partir de 3, 4 anos, né? Até por achar que, se não foram executados, ou os municípios ou estados não se interessaram ou não tiveram competência para fazer a execução. Muitas vezes, a falta de execução se esbarra na burocracia, né? Nós temos hoje o grande órgão executor da maioria desses recursos, sobretudo recursos de emendas, que é a Caixa Econômica Federal. Tem sido constantemente alvo de discussão, de embate, de debates, a burocracia que a Caixa impõe na liberação dos recursos para o município. Tudo bem que ela faz um trabalho excepcional do ponto de vista de controle, de regulagem, de fiscalização. Raramente recursos que são repassados pela Caixa existem problemas de superfaturamento ou de desvio de verbas, né? Porque são muito fiscalizados, mas, por outro lado, impõe-se uma burocracia excessiva que às vezes dificulta essa liberação dos recursos. Isso às vezes faz com que os restos a pagar se prolonguem por 2, 3, 4 anos. Falta-se um documento, falta-se uma certidão, falta-se um laudo. Eu mesmo sou vítima na minha região de muitas queixas de prefeitos que não conseguem atender a todas as burocracias que a Caixa exige. Então, precisa buscar um sistema mais efetivo, que não perca a eficiência e a qualidade da fiscalização, né? Não prejudique a qualidade do gasto, mas que seja mais ágil. E sim exigir que o governo possa executar os orçamentos mais rapidamente e pagá-lo mais rapidamente. Esse atraso na execução orçamentária, ele é razão de queixa de políticos, de parlamentares, de deputados, senadores, de governadores e de prefeitos, né? Todos, eu acho, que gostariam de fazer a execução mais rápida. E, inclusive, colocam um viés de muita dificuldade para os próprios executores orçamentários. O gestor do Ministério da Cidade, do Ministério da Saúde, do Ministério enfim, que estão executando o orçamento, acaba no final do ano colocando uma baixa execução orçamentária, o que transfere essa responsabilidade de má execução para o gestor da pasta, não é? Quando, na verdade, isso está emperrado na burocracia, né? Trouxemos também para participar do Eis a Questão o Dr. Jackson de Domênico, conselheiro da OABDF e presidente da Comissão de Assuntos Legislativos. Deputado, nós identificamos no seu projeto um brilhante aprimoramento na legislação nacional, sobretudo no que se refere a um melhor investimento dos recursos públicos, tanto por uma maior fiscalização realizada pelo Congresso Nacional, quanto uma preocupação maior do Executivo em tornar a lei orçamentária mais precisa, mais específica, mais contextualizada e, por vezes, menos genérica. A população está sendo alertada, está acompanhando esse assunto, essa lei, que é tão relevante para a nação? Olha, eu acho que o momento da sociedade acompanhar é exatamente quando se formar essa comissão especial, que os partidos vão indicar parlamentares para fazer parte dela, vai indicar um relator, um presidente. Certamente surgirão dentro dessa comissão demandas para se executar audiências públicas, que poderão ser realizadas aqui dentro da Câmara, ou eventualmente até mais próximo da população nos estados, nas capitais, né, para se fazer essa discussão. Eu imagino que a sociedade também será chamada a participar. Acho que representação de prefeitos, representação de governadores, representação da sociedade civil será chamada para dar as suas ideias, dar a sua contribuição na formação de um texto. Nós temos um texto que já foi aprovado no Senado, veio para a Câmara, né? Mas aqui não prosseguiu. Como existem aqui outros 15 textos, outras 15 propostas na Câmara, será formada uma comissão especial e vai se analisar. Aquilo que puder ser aproveitado, que já veio pré-aprovado do Senado, sendo aprovado na Câmara, já está automaticamente transformado em lei. Mas aquilo que for acrescentado ou retirado do texto do Senado, certamente terá que voltar ao Senado para uma nova discussão. Como foi aprovado em 2006, já são 7 anos, eu acho que é prudente, né, que essa discussão seja retomada e que haja uma ampla participação social. Essa questão das emendas é sempre vista na mídia como muito pejorativa, como se sendo compra de parlamentares, de voto, de apoio político. Na verdade,
A realidade dos fatos não é assim, é porque o parlamentar ele é pressionado nas suas bases, ele conhece os problemas da sua região, então é a forma dele trazer a sua contribuição na formação da lei orçamentária, que, diga-se de passagem, é a lei mais importante do país e que, por isso mesmo, precisa ser muito transparente e precisa ser muito bem discutida dentro da casa, com os diversos partidos, mas também com a sociedade. Deputado Jaime Martins, uma parte expressiva do orçamento não é, na verdade, discutida e votada. Existem as despesas obrigatórias e a figura das desvinculações de receitas da União. Isso muda com a atual proposta? Mudaria, não é? Mudaria, não tenha dúvida que mudaria. Eu acho que essa discussão vai propor mudanças. Existe uma parte significativa do orçamento que é impositiva, por exemplo, a parte de custeio. Não dá para se discutir questões salariais. O que são discutidas são os índices de aumento que o governo procede, o Congresso aprova. Essa é uma parte mais ou menos engessada. Existem os recursos da educação. Mais recentemente aprovamos aqui também os recursos para a saúde, uma parte que é fixa para os recursos da saúde, né? Existem muitos programas, o Executivo nunca gosta muito disso, mas sempre o Congresso às vezes engessa um pouco, destinando determinada fatia de recursos para determinados programas ou projetos, como a CID, por exemplo, que destinava recursos para aplicação basicamente nas estradas, uma parcela em meio ambiente. Eu acho que essa discussão ela tem que ser ampla. A gente tem que revisitar esse tema e fazer uma discussão ampla com a sociedade, claro, preservando a parte de salários, a parte de custeios que são obrigatórias e que também não se deve mudar, mas, sobretudo, focando muito na parte de investimentos, né? Preservando os investimentos da saúde, preservando o custeio da saúde, preservando o custeio do investimento da educação. Acho que talvez seja até uma oportunidade da gente reavaliar esses percentuais e realmente estabelecer que o Brasil precisa investir maciçamente em educação, a exemplo de outros países que deram um grande salto de qualidade, como a Coreia, apenas para citar um exemplo relativamente da última década, né? Mas acho que o Brasil também vai poder, nesse bojo, rediscutir essas participações de cada segmento da sociedade, de cada demanda da sociedade, em termos de participação no orçamento. Agora a questão é do fundador e diretor do site Congresso em Foco, Silvio Costa. Bom, deputado, eu gostaria de perguntar ao senhor uma questão relacionada com um aspecto que me parece chave na discussão desse assunto, que é a questão da legitimidade. Porque a gente sabe que o orçamento impositivo é algo que, como tal, 100% impositivo, inexiste no mundo. Então, há, por exemplo, nos Estados Unidos, onde o Congresso tem uma importância muito grande na formulação do orçamento, mas ele não é 100% impositivo. E, evidentemente, a sociedade americana está muito mais avançada que a nossa no que diz respeito ao controle social que a população exerce sobre as autoridades, inclusive sobre o próprio Congresso. Né? Lá tem um lobby regulamentado, não existem as emendas individuais, não há o nível de corrupção na política que leva, por exemplo, no Brasil, a gente ter 1/3 do Congresso com acusações criminais do Supremo. Não temos um presidente do Congresso, como é o caso brasileiro, com 75% de rejeição da população. Então, quer dizer, um Congresso com essas características do Congresso brasileiro, ele tem legitimidade para decidir sozinho a questão, ou dar a última palavra na questão orçamentária? E outra questão, isso não transforma ainda mais o parlamentar federal num vereador interessado em fazer valer interesses locais, regionais? Não para a primeira afirmação, não para a segunda e não para a terceira. Vou começar de trás para frente. Transformar o parlamentar num vereador federal. Ao contrário, você tira dele essa atribuição, na medida que ele faça a lei e ela seja executada. Hoje o parlamentar gasta pelo menos 50%, 60% do seu tempo às portas dos ministérios, pedindo, justificando, explicando cada emenda, por que razão fazer e pedindo ao governo que libere. O deputado será liberado dessas funções de despachante, porque isso vai ser executado automaticamente, e ficará com mais tempo destinado para aquilo que realmente é o seu papel, que é legislar, participar das comissões, participar do plenário, participar das discussões com a sociedade. Ele poderá dedicar muito mais foco à discussão parlamentar. Com relação ao orçamento impositivo não existir em nenhum lugar do mundo, quer dizer, aqui também não será um orçamento 100% impositivo. Primeiro, o programa nasce, o
a lei orçamentária, ela nasce no Executivo. Portanto, lá é que se nasce toda a proposta. Nós temos aqui mínimas condições de fazer alterações. O Congresso não mexe no custeio, o Congresso não mexe nos programas do governo, não cancela programas do governo, né? E tem também a última palavra, porque a peça orçamentária, que é essa lei tão importante, razão da existência do Congresso, o Congresso foi concebido na Inglaterra exatamente para fiscalizar os gastos da coroa na época, os gastos do rei, e o Congresso existe muito em função disso, é por isso, inclusive, que existem tantas leis de proteção ao Congresso em relação à ação do Executivo. O Congresso certamente dará a sua contribuição, mas a última palavra é do Poder Executivo, que tem todos os poderes de veto. Tudo aquilo que não está dentro do programa do governo, que não está adequado, o Presidente da República, através dos seus assessores e seus ministros, pode exercer o direito ao veto. Claro, esse veto voltará para o Congresso, será feita uma discussão, mas vocês sabem que a derrubada de vetos aqui no Parlamento é muito rara. Eu estou aqui já há 19 anos, completo 19 anos, né? E nesses 19 anos tivemos 2 casos de derrubada de veto. Quer dizer, são casos realmente quando existe um confronto, na maioria dos casos, existe um quórum muito alto para derrubada de veto. Então, a maioria dos vetos presidenciais são mantidos. Então, acho que a questão do orçamento impositivo não deixará apenas na mão do Congresso a tarefa da formação do orçamento. Aqui será o ponto da discussão. Acho até que vai exigir, sim, do Congresso, mais qualificação. Agora, mais uma questão de Adolfo Saxida, do IPEA. Minha dúvida é o seguinte, esse orçamento, se ele fosse mandatório, a carga tributária teria que aumentar? Deixa eu só explicar minha dúvida. Eu vou votar num deputado. Se ele não trouxer dinheiro para a minha região, eu não vou votar nele. Então, todo deputado precisa levar dinheiro para a região. É por isso que tantos deputados colocam dinheiro em emenda. Ora, se todo mundo faz isso, o valor do orçamento acaba sendo alto. Por exemplo, se o orçamento brasileiro hoje tivesse que ser executado na íntegra, não teria dinheiro para tudo. Então, minha dúvida é, como operacionalizar um orçamento mandatório que não implique em aumento de carga tributária? Na minha opinião, uma coisa é uma coisa e outra coisa é outra bastante distinta. Carga tributária muito elevada que nós temos, precisamos reduzir a carga tributária para dar ao país competitividade, sobretudo da nossa indústria, que ela não é competitiva no modelo atual. Nós estamos tendo aí a desindustrialização do país com a entrada indiscriminada de produtos estrangeiros. Isso é uma questão, né? A questão do orçamento mandatório é outra coisa. Primeiro porque o orçamento já é elaborado hoje. As emendas parlamentares já são apresentadas dentro da atual carga tributária. Não vamos dizer que vamos aumentar impostos para atender emenda parlamentar. Isso não está em discussão, não é essa a questão. A questão é o seguinte, é nós elaborarmos um orçamento que seja uma peça efetivamente executável, não seja uma peça de ficção. Não significa que o orçamento não possa ser impositivo. Significa que temos que fazer um orçamento melhor. Significa que temos que discutir mais. Significa que, inclusive, a lei que foi aprovada no Senado e que está aqui a PEC do Senado, ela propõe, inclusive, uma extensão do prazo da discussão. O orçamento tem que chegar na casa mais cedo, a lei de diretriz orçamentária tem que chegar logo no começo dos trabalhos aqui em fevereiro, a discussão orçamentária entra logo em abril, hoje ela começa a ser discutida em agosto, e muitas vezes ela até se posterga como esse ano. Nós só viemos aprovar o orçamento aqui no mês de março, já, né? E aí nem se dá para executar o orçamento de verdade. Então vai ser uma discussão mais aprofundada. Se a emenda parlamentar está muito elevada em relação ao montante, então vamos reduzir as emendas e colocá-la no patamar adequado. Não tivemos dinheiro para pagar. Infelizmente, a economia não cresceu tanto que se esperava, porque você faz muita lei orçamentária em cima de projeções. Você começa a discutir em fevereiro uma lei que você vai executar em dezembro do ano seguinte. Pode ter surpresa? Pode. Pode o mundo entrar em recessão ou ter um crescimento no decorrer desse período? Claro, o Poder Executivo tem sempre a prerrogativa de, diante dessa justificativa, mandar um crédito extraordinário, no caso de crescer o orçamento, ou mandar também os cortes a serem executados, mas sempre passando aqui pela Comissão de Orçamento e passando pelo plenário do Congresso para se justificar dos cortes, esses cortes sejam feitos com a chancela também do Congresso Nacional. Eu quero dizer o seguinte, o grande objetivo dessa discussão é imprimir transparência no gasto público,
imprimir qualidade no gasto público. Na medida que você tem a transparência, você tem qualidade, evitando desperdício, evitando superfaturamento, evitando desvio de recursos, né? E também aproximando o orçamento da sociedade. Na medida em que os programas do governo, por melhores que sejam, possam ser um pouco mais discutidos aqui no Congresso. Hoje nós temos uma transmissão ao vivo, praticamente através da TV Câmara, que entra em todos os lares do Brasil, toda a imprensa tem acesso, né? À medida que esses programas passem a ser discutidos aqui com mais profundidades, passam a ser melhor compreendidos para a população, que poderão fiscalizar melhor os gastos. Cada Câmara de Vereadores saberá como funciona, cada vereador, cada prefeito. Então, eu acho que é importante imprimir transparência, qualidade no gasto e proximidade da elaboração do orçamento com a sociedade. Eu acho que esse é talvez mais importante de colocar um orçamento impositivo como está na nossa proposta. Mas a proposta existe como pano de fundo de toda essa discussão e tenho certeza que, sendo aprovado na CCJ agora, nas próximas semanas, a constitucionalidade dessas propostas, elas irão para a comissão especial, que tenho certeza fará um bom trabalho. Silvio Costa, do Congresso em Foco. O Congresso brasileiro, agora no ano de 2013, tem um orçamento de 8,5 bilhões de reais. É muito dinheiro. É mais do que o orçamento de 7 estados brasileiros. E como esse dinheiro é gasto aqui? Quer dizer, não há essa transparência tão grande em relação ao gasto que o Congresso fez. E ao longo dos últimos anos, ele aumentou muito seus gastos, né? E tem atendido reivindicações setoriais, reivindicações regionais e micro-regionais, que estão muito distantes do interesse global, do interesse nacional. Então, eu temo que a proposta do senhor, se aprovada, e eu vejo grandes chances de aprovação no Congresso atual, infelizmente, ela piore a situação, porque hoje, de fato, a gente tem um problema, que é uma hipertrofia do Executivo. O governo federal tem poder demais, o Executivo tem poder demais, em parte porque o Congresso deu esse poder ao Executivo. O grande poder do Executivo vem do fato dele concentrar os recursos com autorização do Congresso ao longo do tempo. Mas nós vamos resolver esse problema criando um problema ainda maior, que é transformar uma discussão orçamentária que hoje no Congresso não é feito com tanta transparência assim, eventualmente, quando a própria imprensa se detém a uma investigação mais profunda sobre o orçamento, encontra casos estranhíssimos, coisas cabeludíssimas, não é? Então, vamos transformar a discussão do orçamento, que hoje tem pelo menos uma possibilidade no Executivo de travar, quando há, por exemplo, frustração de receitas, vamos transformar isso em algo que os parlamentares desse Congresso atual, sem, a meu ver, a legitimidade da sociedade, decidem sozinho. Então, não acho que seja uma boa, pelo menos para o momento. Não, veja bem, é claro que a gente respeita a sua opinião, você é um jornalista abalizado, acompanha o trabalho do Congresso, né? Mas eu acho que é o momento oportuno de se discutir. Existe sim uma hipertrofia do Poder Executivo, existe uma perda progressiva de poderes do Congresso Nacional, do Poder Legislativo, parte usurpada pelo Judiciário, que tem tomado a si a tarefa de legislar, não raramente, em legislações importantes, parte pelo Executivo, na medida em que nós não votamos os vetos. Acho que é momento desses presidentes que agora foram empossados fazer uma reflexão sobre isso e recuperar parte das prerrogativas do Legislativo. Parte delas colocando os vetos em votação, tornando isso uma prática corriqueira. Não podemos ficar mais do que 30, 45, 60 dias no máximo sem votar um veto. E também na questão orçamentária. O Legislativo precisa de participar de maneira mais efetiva. Hoje, produzimos uma peça de ficção que o Executivo executa ou não, dependendo da sua vontade, do seu desejo, né? Do desejo do ministro de plantão, do desejo daqueles que estão ali formalizando. Acho que não é uma questão nem de governo, é uma questão de Estado. Não se trata de afrontamento ou de combate a esse governo ou àquele governo, porque no sistema democrático a gente sempre tem a alternância de poder. Isso não valeria apenas para o Poder Executivo Federal, teria que valer também, na medida que se fosse uma proposta de emenda à Constituição, teria que valer para os estados e para os municípios. Por isso a importância da discussão com prefeitos, porque os prefeitos estarão dos dois lados. Eles recebem repasses do governo federal, mas também eles têm o seu orçamento, que certamente passará a ser impositivo, né? Então, essa discussão é oportuna, né? Infelizmente, talvez, se verificarmos no orçamento, pode haver coisas estranhas.
Se eu disser que o orçamento brasileiro nunca teve um desvio, eu não estarei dizendo a verdade, né? Infelizmente, aonde existe o ser humano, existem essas possibilidades de desvio de conduta. No Congresso Nacional, no Executivo, no Judiciário, né? Não é só no Brasil, quase todos os países do mundo a gente muito frequentemente vê esse tipo de problema, até aqueles que estão mais próximos de Deus, né? As igrejas. Hoje nós tivemos aí o Vatilix, que é um problema aqui. São pessoas supostamente mais espiritualizadas e que nem assim estão alheias a essa questão dos desvios de comportamento. Com a base do governo tão forte, deputado Jaime Martins, e o próprio orçamento à disposição do Executivo, quais as chances de aprovação da sua proposta? Eu acho que as chances são boas, na medida em que ela vai ser discutida, se necessário vai ser transformada num texto mais adequado, não é? E essa discussão, como eu disse, não é uma discussão de enfrentamento com o governo, é uma discussão de todos. O próprio presidente da Casa é um parlamentar de um partido da base, do partido do vice-presidente da República, e está fomentando, está estimulando essa discussão. Não é uma discussão para esse governo, talvez nem tenha que entrar imediatamente, a PEC nem tenha que entrar imediatamente após promulgada, ela pode ser escalonada no tempo, né? É uma proposta de Estado. Nós precisamos modernizar o Estado brasileiro. A PEC 169 de 2003, que torna a lei orçamentária impositiva, foi apensada a PEC 565 de 2006 e está aguardando deliberação na Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania. O programa Eis a Questão termina agora. Semana que vem, mais um debate sobre projetos de lei em tramitação na Câmara dos Deputados. Até lá.